Olá, pessoal. Aqui é o professor Igor. Iremos falar um pouquinho sobre neoplasia. Pessoal, neoplasia é nada mais, nada menos do que crescimento novo, tá? Então, quando a gente fala em patologia, temos um capítulo específico referente às neoplasias, tá? Então, neoplasia é crescimento novo. Antes de falar de neoplasia, é interessante relembrarmos sobre multiplicação celular. Então, quando falávamos sobre multiplicação celular lá no passado, falávamos sobre os fenômenos de meiose e mitose. A meiose nada mais é do que uma célula diploide que dará origem a 4 células haploides. Isso são os gametas sexuais. Então, se a gente lembrar, a gente tem uma célula diploide, eu formo 4 células haploides, no caso, o espermatozoide. Então, uma célula diploide é aquela que tem um número total de cromossomos, que é 46. E uma célula haploide é aquela que tem a metade do número total de cromossomos, que é 23. Até aí tudo bem. Temos também o fenômeno da mitose, onde uma célula-mãe dá origem a 2 células filhas idênticas a ela. Então, essa célula-mãe, essa célula diploide, tem 46 cromossomos. E ela vai dar origem a 2 novas células iguais, idênticas a ela, cada uma com 46 cromossomos. Até aí, também, tudo bem. Vocês já sabem, estão carecas de saber. Quando eu falo em neoplasia, eu falo exatamente em crescimento novo. E quando eu falo em crescimento novo, eu estou falando exatamente desse perfil do crescimento celular. Então, eu posso ter uma célula que teve sucessivas mitoses, tá? Então, quando eu falo em neoplasia, a gente sempre lembra de tumores, tá? Então, tem essa definição de tumor. Então, o tumor ele surge exatamente através desse processo inflamatório, de inflamação. Então, logo no início, lá do primeiro bimestre, eu passei uma pequena atividadezinha para vocês. Então, que vocês responderam com grande apreço, com grande valia, que serviu para o processo avaliativo de vocês. E lá falava sobre a inflamação. Então, o processo inflamatório pode gerar, sim, um tumor. Quando a gente fala nesses tumores, nós temos o tumor benigno e o maligno. O benigno, geralmente, são fatores que vão possibilitar que haja a cura, tá? Uma vez identificados e diagnosticados de forma antecipada. Já o tumor maligno, ele já ganha a denominação de agravo à saúde. Então, ele é muito perigoso, tá? Então, quando a gente fala em tumor benigno, a gente tem uma outra nomenclatura, que é o câncer. Então, muito se fala no câncer. Então, o câncer a gente associa com o tumor maligno. E esse tumor maligno, ele tem uma série de nomenclaturas, tá? Então, existe exatamente também uma definição concisa para a definição desses tumores malignos. Eu elaborei uma pequena atividade bastante simples e intuitiva, tá? Então, como é que eu fiz essa atividade? Eu peguei um material e nesse material de 4 páginas, tá? Eu fiz umas pequenas perguntinhas. Então, essa atividade vai ser na base interpretativa, bem simples de se resolver. E esse material vai ter um prazo bem estendido para que todos vocês possam responder de forma simples, eficaz e venham a lograr êxito. Todo esse material que eu fiz, que vocês irão responder, servirá de apoio
para que vocês possam fazer a nossa avaliação, tá? Então, estou deixando o prazo bem estendido para que todos vocês possam lograr êxito, tá? Quando a gente fala em neoplasias, nos remete a falar também sobre o perfil epidemiológico, tá? Então, quando a gente fala no perfil epidemiológico, nós precisamos traçar de fato quais são os fatores que podem possibilitar o surgimento de neoplasias. Será que esse indivíduo ele é fumante? Será que esse indivíduo faz consumo de álcool? Será que esse indivíduo tem predisposição genética? Tem fatores hereditários? Será que esse indivíduo está limitado a fatores ambientais e nutricionais? Então, a epidemiologia ela serve para traçar de fato qual é a incidência e a prevalência de determinada doença. Então, a incidência, como vocês já sabem, né, é o número de casos novos e a prevalência é o número de casos frequentes. Então, no Brasil, quando a gente fala em neoplasia, fazemos um levantamento a respeito das regiões brasileiras: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Então, a gente consegue ter uma variância e ver a discrepância desses dados frente ao tratamento, tá? Bom, então é isso, né? Então, tem essa pequena atividade, é bem simples, é bem dinâmica e fácil de compreender, tá? Então, eu agradeço a todos e meu muito obrigado. Até o próximo vídeo.